Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todas as minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês, amém? Que o Senhor Deus ele esteja com vocês, vos conceda e nos conceda um dia abençoado, abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, o trabalho de nossas mãos, amém? Que o Senhor ele venha nesse dia manifestar a glória dele sobre as nossas vidas, amém? Nesta manhã eu tive a honrada presença e privilegiada presença do Espírito Santo em minha vida mais uma vez. E o Senhor ele trouxe para mim, para o meu coração, uma revelação muito interessante e extraordinária, que vai se encontrar aqui no livro de Ezequiel, capítulo 43. E eu quero compartilhar com vocês esta mensagem, que vai nos dizer assim: Deus volta ao templo. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. E eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer, de dentro do templo: Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses e nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio, encostado na entrada e nos pilares do meu templo. E assim, entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isto, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Só eles ficarem com vergonha do que têm feito. Explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas e o modo como tudo está arrumado, e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por essa palavra. O Espírito Santo de Deus tem ministrado de diversas formas no meu coração. E eu vou tentar aqui deixar para vocês um pouquinho daquilo que Deus ele tem falado comigo. E para começar, eu quero dizer e fazer e trazer à memória de vocês sobre um versículo que vai nos dizer assim, em que o Senhor ele diz ao seu povo, né, que ele não habitaria em templo construídos por mãos humanas, mas ele habitaria no coração de todos aqueles que o servem, de todos aqueles que o glorificam, de todos aqueles que creem na sua palavra. E através disso o Espírito Santo veio me trazendo à memória que esta visão aqui que o profeta Ezequiel, homem de Deus, ele teve a respeito da volta do Senhor para o templo, se trata não somente de um templo construído por mãos, né, conforme vai nos dizer assim, mas também um templo espiritual, o nosso corpo, o nosso ser, o nosso coração e a nossa mente. Quando o Senhor ele entra ali no templo, quando o Senhor, a glória dele passa ali para o templo, entra no coração do ser humano.
Então, o homem ou a mulher, este se encontra totalmente quebrantado, porque este começa a enxergar e ver a glória de Deus de uma maneira tão gloriosa, de uma maneira tão extraordinária, que ficar de pé é impossível, que ficar sobre os pés é completamente difícil, porque quando nós conhecemos a glória, quando nós temos o privilégio de ver a glória revelada diante dos nossos olhos, nada para nós importa senão adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E algo muito extraordinário que o Espírito Santo ele vai tratar no meu coração aqui, também se encontra aqui no versículo 5, quando a Bíblia vai nos dizer que o próprio Espírito Santo conduz este homem, né, a ver esta visão, a passar por este momento e a ter a revelação deste momento glorioso. O nosso querido amigo Espírito Santo sustenta o homem, levanta ele e o leva até a presença de Deus para que ele possa contemplar que a glória do Altíssimo paira sobre todo o templo. E o Senhor, ele começa a ministrar, ele começa a falar. E aqui o Espírito Santo ele ministra no meu coração que quando o homem ele se coloca totalmente à disposição de ver a glória revelada do Senhor, quando o homem se coloca totalmente à disposição de adorar, de buscar, de glorificar, de se dedicar totalmente ao Senhor, então o próprio Espírito Santo sustenta essa pessoa, sustenta essa vida para que ela possa ter a capacidade e a estrutura para ver e contemplar ali a glória do Senhor, a mensagem pelo qual é revelada. E aqui neste capítulo, o Espírito Santo de maneira gloriosa vai falar no meu coração sobre Jesus. É algo que talvez muitas pessoas não esperam. Mas quando o Senhor ele fala aqui sobre a volta dele no templo, ele vai nos falar sobre Jesus. O Espírito Santo traz à minha memória Jesus. Ou seja, quando o Espírito Santo vai falar aqui com este homem, com o homem mortal, com o profeta Ezequiel, ele vai dizer que ele habitará no coração dos homens. Ele vai morar no coração, ele vai morar no meio do povo dele e ele vai governá-lo. E quando a palavra diz isso, eu vejo claramente a vida de Jesus sendo manifestada aqui, sendo revelada para este homem. Quantas vezes somente do Espírito Santo falar sobre Jesus, sobre o seu sacrifício, sobre quem ele é, mostra para nós algo glorioso que nós não sabemos explicar. A glória de Deus foi revelada aos seres humanos através da vida de Jesus, o que ele fez. E algo interessante é porque quando a palavra vai nos falar sobre os reis que construíram os seus palácios de frente ou pareado com o templo do Senhor, vai nos dizer que havia uma parede entre os dois. É conforme nós vamos ler lá nos evangelhos que vai nos dizer que havia um véu, e o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Mas quando houve o sacrifício de Jesus, a Bíblia vai nos dizer assim que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e assim os seres humanos, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, enfim, todo o povo que veio até Jesus, que está indo, que está chegando até Jesus, essas pessoas vão começar a ter um acesso ao Pai, vão começar a ter um acesso à presença gloriosa do Altíssimo. Então não existe mais nada que barra, ou seja, o homem já não precisa mais de um sacerdote carnal, não precisa mais de um homem humano, porque Jesus já fez todo o trabalho de um sacerdote para todo sempre. Ele fez o trabalho completo e nos deu livre acesso ao Pai. E então eu começo a compreender aquela palavra que ele diz, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E os apóstolos vão testificar, não tem como
ir até o Pai, não tem como ir até a verdade, não tem como ir ao caminho, não tem como chegar à salvação se primeiro você não tiver um encontro com o Filho. E você só tem um encontro com o Filho quando nós temos um encontro com o Espírito Santo. E isso é algo tremendo. Porque o Espírito nos conduz a Jesus. O Espírito nos conduz a sermos, vamos dizer assim, transformados por Jesus. E Jesus nos leva à presença do Pai. E essa é a mensagem que o Espírito Santo tem bradado fortemente nesta manhã no meu coração. Aonde o Senhor não se levará em consideração os pecados do homem desde que ele se arrependa deles, desde que ele se envergonhe deles. Porque é somente quando nós reconhecemos quem somos, é somente quando nós reconhecemos o nosso eu, é somente quando nós reconhecemos a nossa pequenez, é somente quando nós reconhecemos a nossa falha e estrutura que nós iremos entender e conseguir enxergar a glória de Deus revelada aos seres humanos. E eu quero deixar essa mensagem especialmente nesta manhã para o teu coração, onde o Senhor Jesus ele vai dizer que a glória dele tem se passado sobre você. A presença dele tem passado à sua frente, ele tem caminhado em sua direção. Enxergue agora o teu coração, enxergue agora o teu ser. O reino de Deus está dentro de você, porque tu recebeste da palavra do soberano Deus. E enquanto você se alimenta dessa palavra, enquanto você recebe essa palavra com alegria, então a presença do Senhor ela começa a caminhar diante de você, para revelar para você a gloriosa presença do Pai, para revelar para você a gloriosa presença de Jesus. O Espírito Santo começa a tratar no teu espírito, começa a tratar no teu ser. E então ele vai passando, ele vai entrando em você. E aí você não começa mais suportar a ficar de pé, porque é uma glória tão estrondosa, aonde você reconhece que você não é digno, nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Aonde você começa a reconhecer que os seus pecados são muitos e você não é merecedor da graça e da glória dele. Aonde a sua única oração começa a ser: Deus, tem misericórdia de mim. E o Altíssimo vai revelar para você que a graça dele te basta e que o amor dele, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É neste momento que o soberano Deus vai começar a dizer para você que o amor dele por você é algo tão extraordinário, é algo tão incompreendido pela mente humana, que ele entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para ser o autor e consumador da sua vida. É onde Jesus ele vai dizer que ele caminhava perante as ruas de Jerusalém. O teu sangue escorria pelo seu corpo e ali fazia um caminho em direção ao Calvário. Ali ele sentiu dores, ali ele abriu seus braços. Ali ele se entregou como um sacrifício vivo, santo e agradável por amor a você. Ali no Calvário ele escreveu para você uma nova história, ali no Calvário ele te deu uma nova oportunidade. E eu quero voltar para essa palavra aqui de Ezequiel, capítulo 43, aonde o Senhor ele vai dizer assim para o seu servo: Eu habitarei no meio do meu povo. E eu vou revelar para você aqui as coisas do meu reino, para que você venha contar para eles. Escreva tudo isso e diga que já está tudo pronto, já está tudo arrumado, já está tudo organizado para receber aqueles pelo qual verdadeiramente ouviram a palavra e se arrependeram. Anuncia, fala, mostra o que eu tenho te mostrado. Explique às pessoas, ensine-as, porque elas se arrependerão e viverão o reino de Deus. Elas terão a oportunidade de alcançar o reino.
E estas pessoas, conforme o Senhor Deus, ele disse para o servo dele, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu riscarei do meu livro o nome de quem eu quiser. Se torna para mim e para você no dia de hoje, e o Espírito Santo está dizendo assim: eu tornarei santo aqueles no qual eu quiser. Porque na minha mão está o poder de fazer viver e de abater. São as mesmas palavras que Jesus ele disse naquela época para aqueles que o seguiam. Eu não sei quem é você, talvez eu não te conheça, mas essa palavra aqui tem vindo de encontro para o teu coração. E o Espírito Santo de Deus hoje começa a revelar o reino de Deus na sua vida. E não vai ser algo conforme você tem o costume de estar conhecendo, conforme você tem tido o costume de aprender. Mas porque ele ouviu a tua oração, porque ele viu o teu clamor e ele viu que você se humilhou diante dele. Porque você se prostrou quando viu que a glória dele vinha em direção a você. Ele vai revelar para você a glória dele e o poder dele, que é Jesus. E eu quero dizer mais algo. Jesus não foi apenas o homem, ou melhor dizendo, Deus, que se revelou para nós em forma humana e entregou a sua vida em nosso favor. Isso é apenas o que nós conhecemos e é aquilo que nos atrai. Mas quanto mais nós o buscamos, mais nós iremos encontrá-lo. Quanto mais nós nos achegamos perto dele, mais ele se achega perto de nós. E quanto mais nós buscamos, mais ele se revela para nós. E isso é extraordinário. Isso é a glória de Deus. E essa é a mensagem que o Espírito Santo me revelou nessa manhã e eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. E que Deus ele venha abençoar a sua vida. E se você sentir no seu coração de compartilhar, fique à vontade. Mas deixa Deus ele revelar a glória dele para você. Seja sensível à voz do Espírito Santo, porque tudo já está preparado. E logo, logo, a trombeta soará e tocará o seu nome. Se você estiver assim, de acordo com a vontade dele, conforme ele quer que você esteja. Não é como você quer estar, é como ele quer que você esteja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e tenha um abençoado dia em nome de Jesus.